O Paulo me deu um tema aqui que chama a falsa invasão alienígena que mudou a história dos Estados Unidos. E verdade, mudou mesmo. Tem um escritor e radialista, o Orson Welles, todo mundo já deve ter ouvido falar nele, foi um dos mais famosos, inclusive por isso que aconteceu, que ele, numa determinada época, tentou adaptar a história de H.G. Wells, esse era inglês, se não me engano, foi em 1898 que ele fez essa história chamada Guerra dos Mundos, e ele quis adaptar isso para o rádio. Só que ele mudou da Inglaterra, né? A história se passava na Inglaterra, ele mudou para Nova Jersey, nos Estados Unidos. E ali ele começou a bolar. Eu amo essa história. Sabe, ele começou... Eu amo essa história. E de repente, ele botou no rádio, sabe? É como aquela coisa da história. Aliás, eu vou até dar uma dica para vocês. As pessoas que forem interessadas, tem um filme que ele relata quase que ipsis literis essa história, chama Pânico. É um filme em preto e branco, né? Que deve estar aí pelo YouTube da vida. Aí vocês digitam lá Pânico de Orson Welles, vocês vão ver essa história completa. Então, você já viu, Fernando? Já, essa história é muito... Porque o Orson Welles, além de tudo, não era só isso. Ele é um cineasta, né? Não, ele claro, ele era um cineasta dos mais conceituados. Era um camarada espetacular. E tem uma outra história muito interessante dele, que ele veio aqui, né? Em 1942, ele saiu do Rio de Janeiro, veio até Ouro Preto de carro, aí foi visto fazendo xixi num rio lá em Itabirito. Ainda bem que essa água eu me vi, essa aí. Tava filmando um documentário, né? Você sabe que ali tem uma fonte de água mineral que cai ali, né? O pessoal para até na estrada para colocar. Não sei se ainda tem ainda. Ô, gente. Né? Mas isso aí foi há muitos anos atrás. 42. O xixi dele deve ter passado há muitos anos. Já. Mas aí ele pegou, cismou de traduzir isso pro rádio, né? E ele fez uma coisa assim, tão assim, parece que perfeita, porque naquela época os americanos tinham aquela coisa de sentar à noite, né? Nas radiovitrolas, né? Ouvir o rádio, ouvir as novelas, ouvir os noticiários, né? E esse dia foi um pouco atípico, porque era a véspera do Dia das Bruxas, e as crianças ficavam ali na sala fazendo aquelas abóboras para colocar em cima dos muros, né? E ver as fantasias, né, de um modo geral, até que de repente começa o programa, né? Tocando uma música. Agora os senhores vão ouvir Tony Dorsey, Art Shore, tal, não sei o quê, e começava a tocar uma música, e de repente me entra o jornal em caráter extraordinário. Estamos sendo invadidos por seres de outro mundo. Os marcianos chegaram. E aí começou aquele desespero, porque o pessoal achava que aquilo ali era uma coisa real, né? Mas todo mundo... Gente, quem não acharia? Pois é. O mais interessante é que no filme, inclusive, mostra isso, um vizinho gritando pro você tá vendo isso aí que tá acontecendo? O cara, não, o que é? Liga aí no rádio, tal, assim e tal. Aí começavam a passar pro outro, né? E o desespero era tanto que todo mundo começou a correr. Começou aquele pânico verdadeiro, né? As mulheres colocando as crianças no carro e tal, vamos sair daqui e tudo. Foi um pânico. Agora, o mais interessante é ver como é que existiu fake news, já vem desde aquela época, né? A coisa... o pessoal indo na estrada, fugindo em desespero, sem saber para onde. Porque ninguém sabia necessariamente. Eles estavam chegando, eles estavam atacando em todo quanto é lugar. Aí, de repente, o cara encontrava com o outro na estrada. Não vai por aí não, que eu vi 3 ali na frente agora. Não viu nada, entendeu? É só para plantar o terror. E a coisa foi tomando uma proporção tão, assim, grande. E eles falam, né, que claro, que ele não imaginava que as pessoas fossem acreditar, né? Achava que, de fato, as pessoas iam ali curtir uma radionovela no meio de entender que aquilo ali era uma radionovela, né? E não entenderam, e levaram a sério, e foi um pânico nos Estados Unidos. O pior de tudo... Tem uns números impressionantes da CBS, o pior, né? E o melhor de tudo, né, por um lado e outro, né, é que os contra-regras, que o pessoal fazia os sons tão perfeitos. É maravilhoso. Que era tiro, zumbido e tal. Tinha um camarada que ele fazia o som da porta da nave abrindo, com uma lata dentro do vaso da privada, usando o eco daquilo aí. Então, quer dizer, era uma coisa assim, deliciosa de se assistir, sabe, de se ouvir. Só que um final assim, meio trágico. Um final meio trágico, né? Mais cômico, mais trágico que cômico.
E isso aí foi acontecendo, eu não sei se o nosso E eu acho que depois, para ele também explicar, né? As pessoas demoraram para entender que era mentira, né? Isso aí gerou processos, gerou uma série de coisas. E ele falou lá, olha a foto do Orson Welles, né? Fazendo a 1938, na Guerra dos Mundos, Orson Welles e tal, demonstrando o poder. Ele era novinho, ele ainda não era, nessa época, ele ainda não era um cineasta consagrado que ele se tornaria depois, não. Isso aí foi no começo da carreira dele. A gozada é que essas pessoas realmente elas estão na história do rádio, vão continuar sempre na história do rádio, porque o rádio, na minha opinião, para mim, é o veículo de comunicação mais perfeito que existe. Apesar de que, nessa época, teve uma briga enorme entre a imprensa escrita e o rádio. O pessoal da imprensa falando que o rádio eram pessoas irresponsáveis, que não sei o quê, e hoje o rádio tornou-se, então, né, uma coisa que ninguém imaginava. Você podia imaginar, eu, por exemplo, com 15 anos de idade, que hoje o rádio seria transmitido pela televisão? Pelo amor de Deus, né? Então o negócio evoluiu de uma tal forma, né, que realmente não tem por onde. Semana passada, só abrindo um parênteses aqui, eu conversando com 2 camaradas que... eu vou ter pseudocientistas, né? Eu chamo de pseudocientista porque a pessoa que se diz cientista e fala que uma coisa é impossível, você vai me desculpar, eles não são cientistas. Entendeu? Então, mas só mudando um pouquinho e incrementando um pouco essa história, você deve lembrar que em 1984, 85, eu não sei se foi a CBS ou a ABC, lançou uma série também chamada Ver a Batalha Final. Acho que não me lembro. Procure e assista, Tonton, você vai ver que espetáculo. Eles chegam na Terra de forma sorrateira, aquela nave enorme sobre a capital dos Estados Unidos. Ali cria aquele pânico, aviões de caça subindo, bombardeando para proteger e tal, não sei o quê, e não acontece nada. Passado um tempo daquela, né, aquele frenesi, eles descem, seres absolutamente idênticos a gente, entendeu? E passam a mensagem que eles não vieram aqui para brigar, nem para tomar nada. Vieram aqui simplesmente para fazer amizade, para não sei o quê. Acredite se quiser, né? Somos legais. E o plano deles era tomar a água da terra. Entendeu? Então, é um negócio espetacular que eu aconselho vocês também. E, logicamente, se vocês quiserem, entre na página www.ovnipesquisa.com.br que vocês vão conseguir todos os dados dessa novela ou desse programa de rádio do Orson Welles, né? E também o Ver a Batalha Final, viu, Paulo? Você trata de colocar isso lá, que isso aí é eu que estou falando. Quem quiser saber também sobre o Orson Welles como cineasta, alguns filmes dele, Cidadão Kane, clássico, que quando você estuda cinema, ele é considerado ainda hoje um dos maiores filmes feitos no mundo. Tem toda uma explicação técnica, tá? Porque a história nem é incrível, você vai assistir e vai falar assim, o quê? Mas é porque na época foi muito revolucionário o enquadramento, a forma como foi contada, o roteiro e tal. Então, Cidadão Kane, O Terceiro Homem, A Marca da Maldade, O Processo, A Dama de Xangai, enfim, Macbeth, todos esses filmes aí também, para você, quem quiser saber, então, um pouquinho sobre o Orson Welles como cineasta. Essa pequena lista que ela deu mostrou que o cara não era nada, né? Pelo amor de Deus, esse cara realmente... esse cara realmente, para mim, é genial. Quando ele causou essa confusão toda, tinha só 23 anos de idade. 23 anos. Era comecinho, ele nem era ainda. 23 anos de idade, o cara já aprontou esse... Agora, como é que é essa história dele aqui em Minas Gerais, Tonton? Ele veio gravar um documentário no Brasil, né? Chama It's All True. Só que esse documentário nunca foi lançado. Nunca foi lançado. Então ele alugou um carro no Rio de Janeiro, foi dar uma passeada, veio até Ouro Preto e voltou. Dizem, algumas pessoas falam que ele veio a Belo Horizonte, mas não sei. Mas que ele veio aqui, do Rio até Ouro Preto. E essa cena que ele foi visto fazendo xixi no Rio, lá em Itabirita, realmente relatada pela turma. Relatada, realmente. Então, quer dizer, o cara teve aqui... Itabirita é muito bom. Itabirita é um espetáculo. Aquilo ali... Sabe, agora você vê que ali tem uma coisa de água mineral que hoje foi campada pela Coca-Cola, né? Então, não é que você está bebendo xixi do Orson Welles, não, viu? Mas é que realmente é aquela mesma água que sai ali em cima.
Então, quer dizer, o Ver a Batalha Final também é uma ótima opção para vocês e vocês podem entrar lá no www.hompesquisa.com.br, senão o Paulo me mata. Então... Para conferir tudo isso. Então é parar de vagabundar e trabalhar, né, Paulo? Pelo amor de Deus, né? Não, o Paulo, tô brincando. O Paulo tá indo para Montes Claros, onde ele vai fazer uma exposição lá sobre a terra de Lund. Aliás, é um negócio espetacular. O Paulo é um cara que realmente ele é multifacetado. Então eu vou a laje lá que eu vou bater ele, viu, Paulo? Você que vai bater a laje lá. Já que você é bom demais, né?